Vamos lá, pessoal. E por que que ele dizia isso, pessoal? Por que que o Olavo dizia isso? Por que que o Olavo acreditava que esses grupos, eles eram grupos que fundamentalmente iam se beneficiar do comunismo? Porque ele enxergava o comunismo como sendo a síntese entre poder político e poder econômico. O que o Olavo percebia do ponto de vista dessas duas questões? Ele enxergava que na história haviam alguns regimes em que eles tinham muito poder político concentrado de forma específica, mas que o poder econômico ele era mais dividido. Tinham mais figuras que tinham uma influência econômica significativa nesse regime. Por exemplo, se a gente for analisar o período grego, a gente vai ver que haviam várias famílias ricas e essas famílias não eram o Estado. Então havia a noção da riqueza independente da riqueza do Estado. Da mesma forma, se você for avançando na história, você vai chegar até um determinado momento em que o poder político foi inteiramente concentrado na mão, na figura, na estrutura do Estado. Esse período é um período mercantilista, período em que se tenta ao máximo separar efetivamente o poder político, unir efetivamente o poder político e o poder econômico. Então, quem tinha recursos era fundamentalmente o Estado para manifestar as suas necessidades. E o que ele preconiza? Ele preconiza que a Revolução Francesa libera isso. A Revolução Francesa e todos os elementos centrais, fundamentais de libertação burguesa eram elementos de consolidação do poder econômico, de uma separação. Uns têm o poder econômico e outros têm o poder político. Para ele, isso é o elemento central do capitalismo. O elemento central do capitalismo há um que está aqui e há um que está ali. E eles não estão unidos, efetivamente. Inclusive, ele diz que todas as reclamações do Marx sobre o capitalismo é justamente porque esse não pode submeter esse. E a intenção efetiva do Marx para o Olavo era que esse se tornasse esse, ou seja, que o poder político declarasse todos os meios pelos quais o poder econômico ia ser manifesto. Para ele, essa questão era uma questão muito importante. Inclusive, ele diz que é uma parte do pensamento dele que as pessoas souberam muito xingar, mas pouco responder essa distinção. E para ele, qual que é a grande questão? O que tentam fazer os metacapitalistas? Os metacapitalistas tentam se apoderar da máquina pública. Então tentam se tornar efetivamente parte da máquina pública para poder exercer poder econômico de lá. Sem precisar se preocupar com a concorrência, sem precisarem de fato lidar com os elementos-chave que o poder econômico exige. E aí, quando essas figuras são incorporadas dentro desse regime e esse regime fale, essas figuras são as primeiras a terem sucesso, e ele traça isso historicamente, a terem sucesso depois que o regime cai. Por quê? Porque eles foram os únicos que perpetuaram o poder econômico nesse meio tempo. Então, a intenção deles não é implantar o socialismo, o regime socialista, mas subir efetivamente em termos de um crescimento real, matar sua concorrência. Para então a concorrência inevitavelmente voltar, mas sob uma posição de apropriação original que nunca poderia ter acontecido naturalmente, através desse mecanismo. Então a revolução, para ele, do ponto de vista desse método capitalista, tinha um início, meio e fim. E é por isso, então, que haveriam tantos traidores da classe, porque eles saberiam da impossibilidade, mas eles saberiam que enriqueceriam profundamente nesse processo. Inclusive, eu postei um tweet sobre essa questão, sobre essa transição, em que eu disse o seguinte, sobre a questão, inclusive o próprio Olavo colocou isso. Cadê? Aqui.
Karl Marx ensinava que a estatização dos meios de produção... Deixa eu... Travando aqui. Ensinava que a estatização dos meios de produção, a etapa inicial da construção do socialismo, seria um processo complexo que deveria se estender por muitas décadas ou séculos, e que não se poderia nem começar ele antes que os meios capitalistas alcançassem o máximo. A última coisa que um governante comunista deveria fazer, sobretudo se chegou ao poder pelas vias democráticas usuais e sem derramamento do sangue, é, portanto, sair estatizando tudo, desmantelando a classe capitalista. Ao contrário, deve ajudar os capitalistas a ganhar o máximo de dinheiro que possam, ao mesmo tempo que os institui de seus meios de ação política e ideológica. A função do capitalismo nessa fase do socialismo é fazer dinheiro e não dar palpite, tornando-o tanto mais próspero quanto mais politicamente inócuo e subserviente à elite comunista, seduzida, tornando tanto mais próspero quanto mais politicamente inócuo e subserviente à elite comunista. Seduzidos pelos ganhos fáceis, os capitalistas vão transferindo aos comunistas todo o seu poder ideológico, de modo que em prazo relativamente breve 4 coisas acontecem. Em pleno regime de prosperidade capitalista, só há ideias comunistas em circulação. De maneira mais ostensiva ou mais camuflada, a propaganda comunista se torna o único discurso vigente na sociedade. As ideias concorrentes desaparecem ao ponto de se tornarem impensáveis. Subsistem, na melhor das hipóteses, como vagos mitos de outras épocas. Um restinho de ideologia capitalista permanece no ar, reduzido à apologia da eficiência econômica, que os comunistas seriam os últimos a negar. 2. A riqueza deixa de ser um meio de ação política independente e se reduz a instrumento da propaganda comunista. Cada capitalista gasta rios de dinheiro elegendo comunistas e financiando o ódio ao capitalismo. 3. Ter uma imensa conta bancária dá menos poder do que uma carteirinha do partido ou um cargo público qualquer. O poder político e ideológico é transferido da burguesia para a elite partidária, sem que a propriedade capitalista sofra qualquer arranhão visível. E 4. Os comunistas, por seu lado, podem tanto se gabar de ser os dominadores absolutos da situação, bem como continuar a se fazer de vítimas indefesas da burguesia. Passam do discurso ameaçador às lágrimas e autocomiseração, com a maior facilidade. E a incoerência mesma da sua atitude serve para desnortear ainda mais o adversário. Nessa etapa, não há guerra econômica. Não se trata de tomar as propriedades burgueses, mas de destruir os seus meios de autodefesa ideológica. Esse é o programa que o PT vem cumprindo à risca. Esse é o esquema comunista real e genuíno. Ele não é um homem de palha, muito menos uma ameaça, é a realidade que vivemos. E aí, qual que é a grande questão? Toda a atuação do Olavo em torno do comunismo vem disso. E toda a questão acerca de como as grandes elites se beneficiam, como as grandes elites são elevadas a monopólios, vem justamente do fato de que, ao invés de atuarem como figuras individuais de um poder econômico, elas se tornam parte do poder político. E aí, então, efetivamente, o poder econômico passa a ser visto na sociedade apenas como uma expressão do poder político, passada, pasmem, pelos próprios capitalistas. Então, o comunismo, ele teria a intenção de ser propagado entre quem? Entre as próprias elites capitalistas. O movimento de afirmação ideológica aconteceria do ponto de vista dessas elites aristocráticas. É por isso que ele odiava tanto o que ele chamava da Beautiful People do Leblon. Porque ele via nessas figuras o maior centro efetivo das propagandas comunistas. E ele enxergava que essas figuras iam igualar uma coisa a outra. Só que isso, gente, é impossível. O poder político jamais poderá mandar na economia. Isso é uma impossibilidade prática. Isso não vai acontecer. E se isso não vai acontecer, o que vai acontecer? Vai acontecer uma deterioração do capitalismo. Em que você, ao concentrar esse poder efetivo, porque, lembra a premissa, o socialismo é impossível, ou seja, essa concentração total do poder político não terá o seu resultado bem sucedido. O que você fará será fazer sangrar o capitalismo, não criar um socialismo.